Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre comutação de pacote e comutação de circuitos. Nós já falamos um pouco sobre como a internet encaminha dados na forma de pacote ao longo da rede. Mas será que essa é a melhor forma ou a única forma de fazermos isso? Nós vamos agora entender um pouco mais e ver que não é assim. Existem pelo menos duas grandes formas de fazermos comutação. A chamada comutação de pacote e a chamada comutação de circuitos. E que tem diferenças, cada uma delas, em relação à forma como elas disponibilizam qualidade de serviço e o custo que elas têm para serem implementadas. Tá? Então nós vamos ver um pouquinho cada uma dessas. Na comutação de circuitos, os dados são enviados em caminhos pré-definidos, tá? Que são estabelecidos no momento da conexão. Então, aqui, antes do dado ser enviado, é feita uma conexão. Você deve estar achando isso parecido com o TCP, não é verdade? Sim, é muito parecido, mas não é a mesma coisa. No TCP, as conexões são feitas fim a fim, ou seja, entre os elementos da borda. Aqui nós estamos falando de conexão entre os elementos da rede, ou seja, todos os elementos da borda e da rede participam dessa conexão. E qual é a diferença aqui? É que os elementos da rede vão reservar recursos para que os dados que são encaminhados pelos sistemas finais sejam encaminhados da melhor forma possível, garantindo a performance desses dados. Ou seja, quando a gente fala de performance, está falando de largura de banda, atraso. Tá? A reserva de recursos é bem simples, pessoal. É basicamente fazer uma reserva, por exemplo, de memória, de processamento, de largura de banda, para que a gente possa garantir a qualidade daquele dado. Então, isso é a comutação de circuitos. Note que aqui eu já tenho algumas características que são bem diferentes da comutação de pacote, porque eu tenho a necessidade de que cada roteador saiba daquela conexão e reserve recursos para isso. Okay? Ou seja, cada roteador precisa ser configurado. Então, na comutação de circuitos, a gente pega os recursos da rede, vamos supor, largura de banda, e divide em pedaços. E esses pedaços são alocados para cada uma das chamadas, ou seja, cada novo fluxo que vai ser feito na rede, de cada usuário, vai ser feita uma chamada, tá? E essas chamadas vão pegar um pedaço dos recursos. Por exemplo, numa rede lá de 1 megabit, certo? Cada um pegaria 100 kilobits, por exemplo, né? De uma forma equitativa. Pode ser, existem diferentes formas de fazer isso, mas vamos supor aqui, por simplicidade, que os recursos são iguais. Tá? Bom, o que acontece quando um usuário aloca o recurso, mas não usa? Aquele recurso está sendo desperdiçado, porque ele poderia estar sendo usado por outro usuário, tá? Mas não está sendo, justamente porque tem um usuário fazendo mau uso, vamos dizer assim, tá? Entre aspas, mau uso. Né? Ele simplesmente não está usando o que ele contratou, ok? Logo, ele tem um desperdício, certo? Do ponto de vista da rede, há um desperdício. Por outro lado, se os usuários fazem uso contínuo daquele recurso, daquele canal, daquele pedaço, né, que a gente está colocando entre aspas, ele vai fazer o melhor uso possível. Né? Então, percebam aí que esse tipo de aplicação é interessante quando o tráfego é contínuo. Mas quando o tráfego não é contínuo, tal como o tráfego que a gente tem nas redes de dados, a gente vai ver que o desperdício acaba sendo um pouco maior. Esse tipo de técnica é usada em redes de TV, né, a TV analógica, por exemplo, isso aí, o rádio, tá? Tecnologias de celular, certo? Então é uma técnica que é bastante usada. Como é que você pode dividir os recursos? Existem várias formas de divisão. Aqui nós não vamos abordar todas elas. Vamos falar só das duas mais clássicas, a chamada divisão na frequência e divisão no tempo. O objetivo aqui não é que a gente se especialize nisso, porque esse é um assunto muito comum para quem trabalha com telecomunicações. Para o nosso interesse aqui, é apenas entender de que forma que esses recursos podem ser divididos. Né? Então, uma técnica chamada TDM
A outra técnica é chamada FDM. Né? A técnica onde a gente divide no tempo é bem simples. É como se cada pessoa tivesse um tempinho para falar. Certo? Então a gente vai pegar o canal inteiro e vai entregar para aquela pessoa, para que ela fale durante um certo tempo. Vamos dizer 100 milissegundos. Então cada usuário falaria 100 milissegundos. 100 milissegundos para você, 100 milissegundos para você e assim sucessivamente. Se esse canal fosse um canal de, por exemplo, 10 megabits por segundo, eu teria que cada usuário usaria 1 megabit. Certo? Cada um está usando 100 milissegundos, logo cada um está usando 1 megabit por segundo. Okay? Nota então que aqui eu dei um exemplo com 100 milissegundos, mas na realidade esse tempo é ainda menor. O tempo de comutação ele é bem menor, bem menor. Então é só uma fração de tempo muito curta, tá? Na casa de microsegundos, onde a gente vai passando de um usuário para o outro. Esse é o TDM. Okay? No FDM, ao invés de eu entregar para um usuário o canal todo por um tempo, eu entrego uma parte do canal o tempo todo. Né? Dessa forma dá para entender bem simples. Eu entrego o canal inteiro, uma parte do canal o tempo todo. Essa parte do canal é uma certa largura de banda, okay? Que é uma fração da largura de banda total da rede. Okay? Então a rede tem uma largura de banda e eu uso uma largura de banda menor. Okay? Então essa técnica por exemplo, que é usada no rádio. Né? Quando você sintoniza lá uma frequência, você está justamente escolhendo uma frequência onde tem aquela rádio que você gosta. Okay? Então imagine que ao invés de rádio fossem dados de uma aplicação. Okay? O princípio seria o mesmo. Eu teria que os roteadores teriam que escolher frequências, ok? E trabalhando nessas mesmas frequências eles conseguem falar entre si para aquela estação, tá? Ou para aquela aplicação. Então, basicamente, esse é o TDM e o FDM. Essas técnicas são bem parecidas. Em termos de performance, tem uma performance bem similar. Okay? A diferença talvez é porque no FDM a gente tem um pouco mais de perda, por causa que entre uma banda e outra, eu preciso colocar uma banda branca, tá? Que a gente chama de banda de guarda. Então essa banda é um pedaço da minha largura de banda que não é usado. Então eu preciso fazer isso pela natureza do sinal. Okay? Que nós não vamos entrar em detalhes aqui. Bom, mas a gente comentou que esse tipo de técnica de computação de circuitos ele é interessante quando a gente está usando quando a gente tem fluxo contínuo de dados. Mas, na realidade, o fluxo de pacotes, o fluxo em aplicações de dados, ele não é contínuo. Ele é feito em rajadas, é o que a gente chama de tráfego on-off. Pensa em você navegando lá na timeline do seu Facebook. Certo? Você está lá girando a timeline, tá? E você gira um pouquinho a timeline e lê o que tem lá. Gira um pouquinho a timeline e lê o que tem lá. Ora, você já deve ter percebido, então, que você passa alguns instantes do tempo parado. Aí você diz, não, mas esse tempo é pequeno. Do ponto de vista da rede, não é. Lembra no caso que a gente falou, 100 milissegundos? 100 milissegundos pode significar, numa rede de 10 megabits, pode significar 1 megabit. Ou seja, a rede deixou de mandar 1 megabit enquanto você estava parado. Imaginou isso? Entendeu essa ideia? Ou seja, a natureza do tráfego pode levar, numa rede de circuitos, a um desperdício. Né? Então, é por conta disso, né, por ser ter melhor performance, ou melhor uso dos recursos, melhor dizendo, por ter um melhor uso dos recursos, uma melhor eficiência no uso dos recursos, é que a gente emprega a comutação de pacotes. Tá? Nesse caso, nós dividimos os dados e não os canais. Os canais são usados inteiramente por cada pacote. Então, um pacote, quando chega para ser transmitido, ele vai ser transmitido todo, né, usando toda a largura de banda, tá? Toda a largura de banda, ao longo do tempo que ele for preciso para ser transmitido. Logo depois dele, vem o próximo pacote e o próximo pacote. Então, na computação de pacotes, é isso aqui que a gente vê. Os pacotes de fontes distintas, A, B e C, chegam ao roteador N, né, numa certa ordem. E nessa ordem que eles chegam, eles são encaminhados. Isso nós chamamos também de multiplexação estatística. Por quê? Porque nós não sabemos a ordem que vamos encaminhar os pacotes. Eles vão ser encaminhados na ordem que chegarem. Quem chegar primeiro vai ser encaminhado primeiro. Tá? Note que não há reserva de recursos.
Okay? Cada pacote tem que usar toda a banda disponível para ser transmitido. Nós usamos aqui uma técnica que se chama Store and Forward, né? Armazena e reenvia. Isso significa que cada pacote só é enviado um salto por vez. Então, note, quando o pacote chega a um roteador, ele é transmitido no canal para o próximo roteador, tá? E antes que ele possa ser transmitido para frente, ele tem que chegar completamente naquele roteador. Tá? Então, ele tem que ser transmitido completamente. Isso é diferente da computação de circuitos. Na computação de circuitos, você transmite o pacote apenas uma vez, lá na origem. Então, você começa transmitindo na origem e esse pacote é encaminhado no nível físico ao longo de toda a rede. Isso é o que acontece, por exemplo, vamos dizer assim, na sua rede de telefonia fixa. Né? No caso, nós não temos pacote, né? Nós temos os dados que são a sua voz. Então, a sua voz é convertida em um sinal elétrico e esse sinal elétrico é trafegado pela rede. Né? Então, perceba que você transmite uma única vez na rede. Tá? A transmissão, o atraso de transmissão é aquele que a gente já viu, né, que serve para que você insira os dados na rede. Tá? Bom, a cada vez que um pacote chega em um roteador, né, tem que chegar inteiro, e aí após chegar completamente, é verificado o endereço de destino e esse pacote é encaminhado. Para alguns protocolos, como o protocolo IPv4, vai ser ainda a verificação de erros, né, no pacote. Tá? E caso tenha erro, pode ser descartado. Fazendo aqui a comparação entre pacotes e circuitos. Né? Então a gente vê aí que no estabelecimento, que na rede de circuitos a gente precisa estabelecer um circuito, ou seja, criar uma conexão, enquanto na rede de pacotes isso não existe. Os pacotes são enviados na rede sem a necessidade de estabelecimento do circuito. Note que estabelecer um circuito numa rede de circuito é diferente de fazer uma conexão TCP. Certo? A conexão TCP, tal como a gente vê na rede de pacote, ela não leva, não precisa que os roteadores participem da conexão. Logo, os roteadores não ficam sabendo dessa conexão. Eles encaminham os pacotes, inclusive o pacote de conexão, da conexão TCP, mas eles não precisam saber que a conexão foi estabelecida ou não, porque na rede, na internet, na rede de pacote, a conexão é feita na borda. Lembre-se do princípio de borda inteligente, ok? O caminho físico. O caminho físico na rede de circuitos ele é dedicado. Né? Da feita que você escolhe um caminho, vai ser usado aquele caminho para todos os pacotes daquele fluxo. Claro que outros fluxos, né, e outras conexões poderão seguir outros caminhos. Cada pacote segue a mesma rota, na rede de circuitos sim, né? No pacote não. Os bits chegam em ordem? Na rede de circuitos sim, sempre chegam em ordem porque é o mesmo caminho. Mas na rede de pacotes não. Okay? Os pacotes podem tomar caminhos distintos. Okay? Então, um pacote pode seguir por um caminho, o outro por outro. E, por exemplo, o pacote 3 pode ir por um caminho que está um pouco mais congestionado do que o caminho do pacote 4. E aí, o pacote 4 chega primeiro. A perda de um roteador, ela não é fatal numa rede de pacotes. A rede de pacotes ela tende a se recuperar rapidamente. Né? Numa rede de circuitos, todos os circuitos que passam por aquele computador que falhou vão ter que ser restabelecidos. Isso significa que nós teremos que fazer novas conexões, estabelecer novos caminhos, e isso leva um tempo. Okay? Na rede de pacotes, a gente tem um tempo ali quando o enlace, por exemplo, cai, né, um roteador falha, tem um tempo para que a rede detecte, claro, mas esse tempo é muito mais curto, certo? Muito mais rápido. Okay? A taxa disponível na rede de circuitos é fixa e na rede de pacotes ela é dinâmica. Eu posso ter mais taxa ou menos taxa, a depender do congestionamento. E o congestionamento é o próximo ponto. Né? Numa rede de circuitos, eu não tenho congestionamento na rede, assim como eu tenho na rede de pacotes. A gente viu, por exemplo, todo o esforço que o TCP faz para controlar o congestionamento. Mas numa rede de circuitos, a gente não tem isso. Por outro lado, eu posso ter um congestionamento fora da rede, né? Porque eu posso ter recursos que eu posso ter usuários que não conseguem acesso à rede porque está congestionada. Isso é, por exemplo, um sinal de ocupado na rede de telefonia. Né? Então, quando você telefona e você ouve um sinal de ocupado, tá? É porque não tem recurso para completar. Esse recurso pode ser o último enlace, por exemplo, para chegar no destino, né, na pessoa para quem você está ligando, ou ele pode ser um congestionamento na rede mesmo. Isso acontece bastante em momentos, por exemplo, de final de ano, onde está todo mundo ligando para os seus amigos e tal. Tá?
A gente usa o esquema de armazena e reenvia, no caso de pacotes, mas não no caso de circuitos. Tá? E a cobrança, né, vocês podem perceber aí que em termos de cobrança, as duas técnicas, os dois modelos vão ter formatos diferentes de cobrança. Por quê? Veja, a cobrança ela vai ser um mecanismo não só de rentabilidade, tá? Mas vai ser um mecanismo de feedback negativo, tá certo? De eu mandar uma resposta para que o usuário não use demais, ok? Então, dessa forma, o usuário vai fazer um melhor uso da rede, né? No caso da rede de circuitos, faz sentido ser por minuto. Tá? Se eu fizesse simplesmente por dados, uma pessoa poderia alocar toda a largura, todo o canal por muito tempo. E aí, o canal, como ele está sendo alocado para aquela pessoa, outras pessoas não poderão usar durante aquele tempo. Então, faz mais sentido ser por minuto. Já por pacotes, né, ou por dados, melhor dizendo, tá? Na rede de pacotes, faz mais sentido, né? Porque basicamente eu quero penalizar os usuários que mandam muitos pacotes. Então, se você manda demais, né, ou recebe demais, dado que o download é muito mais. Tem um volume muito maior de dados do que o upload, geralmente. Então, se você recebe dados demais, você acaba onerando a rede e causando congestionamento. Então, faz sentido eu te cobrar, né, a rede de pacotes, e cobrar por dado e não por tempo. Okay? Bom, no roteamento de pacote, tudo que a gente falou até agora, o que a gente já aprendeu na internet, é o que a gente chama de rede de datagrama. Tá? Rede de datagrama. É possível fazer circuitos numa rede de datagrama? Sim, é possível. Isso a gente chama de circuitos virtuais. Tá? Então, numa rede de circuitos virtuais, cada pacote vai ter um identificador do circuito. Então, a gente vai criar um circuito. Veja, ainda estamos trabalhando com pacote. Porém, agora a gente vai fazer no nível lógico, tá? A nível de software, diferente lá dos circuitos físicos, que é feito no nível físico. Nós vamos fazer a nível de software um caminho. Então, nós vamos estabelecer rotas ao longo da rede para que um determinado fluxo siga por um caminho. Além de fazer esse caminho fixo, que já é alguma coisa importante, eu consigo fazer reserva de recursos. Então, eu vou reservar recursos no meu roteador. Ok? É similar ao circuito telefônico, ao circuito físico que nós vimos. Tá? A diferença é que ele é feito no nível lógico. E aí os roteadores vão manter estado por conexão. Okay? Então, eles precisam armazenar numa tabelinha lá a informação de que o fluxo 1, por exemplo, precisa sair pela interface 3. Okay? Então, ao invés de ter uma tabela de rotas e fazer um roteamento, tá? Ele faz um encaminhamento direto. Okay? Então, a gente chama isso aqui de encaminhamento. Tá? Essa conexão ela pode ser feita tanto por um protocolo, tá? De uma forma mais automática, quanto também manualmente. É muito comum, várias empresas oferecem, empresas de telecomunicações, por exemplo, oferecem enlaces virtuais. Okay? Então, um enlace virtual, tá, oferecido por uma empresa de telecom, você pode, por exemplo, comprar um enlace virtual entre Recife e Caruaru. Okay? Então, esse enlace virtual, ele vai ser reservado recursos para você, tá certo? Ele é feito sobre uma rede de pacotes, mas eu reservo recursos para você. Okay? Então, você tem um contrato, ok? E você paga por isso e eu tenho a obrigação, eu, enquanto provedor de telecomunicações, né, provedor de internet, tenho que lhe garantir isso. Okay? Fazendo a comparação, circuito virtual a gente tem conexão, porém o endereçamento é feito a nível de circuito. Inclusive, é bem comum a gente usar o seguinte, né? A gente, por exemplo, pode fazer o IP, tá? Usar a rede de datagrama sobre um circuito virtual. Isso é bem comum. Tá? Alguns protocolos que fazem circuito virtual, as redes ATM mais antigas, mas mais novo, né, e mais usual são as redes MPLS. Certo? Então, MPLS, GMPLS, são algumas redes que fazem esse tipo de encaminhamento baseado em circuitos. Né? Então, ou na MPLS é chamado de label, tá? Uma tag, né? Label, tag. Os nomes são diferentes, mas a ideia é parecida. Tá? Eu tenho pacotes que são encaminhados com base no seu label e não com base no seu endereço de destino. Okay? A gente tem também
um ponto importante, né, que são as informações de estado. A gente viu que nas redes de datagrama, os roteadores não precisam guardar estado sobre os fluxos que passam pelo roteador. Isso, inclusive, é um dos requisitos lá da arquitetura da internet, certo? É um dos princípios da arquitetura da internet. A gente viu isso. Então, esse é um princípio bem importante, ok? Não guardar estado. Tá? Por que ele é importante? A gente já comentou, mas por simplicidade. Tá? Não guardar estado é ter uma rede mais simples. Tá? Eu tenho uma rede menos custosa, inclusive. Já no circuito virtual, eu preciso guardar isso. É por isso que o circuito virtual não é utilizado na internet como um todo. Embora seja sobre pacotes, ele não é usado na internet como um todo. Porque ele seria bastante inviável de fazer na internet como um todo. Okay? Todos os roteadores teriam que estabelecer essa conexão. Isso diminuiria a escalabilidade da internet, certo? Porque complicaria o núcleo. Em termos de roteamento, né, na rede Datagrama, cada pacote é encaminhado de forma independente, tá? Então tem um protocolo para determinar quais são as melhores rotas. Se tem uma falha, esse protocolo percebe as falhas da rede e recupera, ok? Tudo automático. Na rede de circuito virtual, eu tenho que estabelecer uma conexão. Essa conexão geralmente é estabelecida na origem, tá? Aqui existem várias formas de trabalhar com isso, depende muito de cada uma das tecnologias, ok? Inclusive, existem tecnologias, por exemplo, que nem fazem estabelecimento de rota de forma automática, mas de forma manual. Okay? Então, pode ser necessário que alguém vá lá e crie de novo a rota, certo? Passando por um outro caminho. Tá? Ou que ative, por exemplo, uma rota de backup, isso é possível fazer. Bom, o que acontece quando tem uma falha no roteador? A rede encontra um outro caminho, certo? E encaminha aqueles pacotes. Então, eu tenho novamente, durante um tempo, eu tenho ali alguma perda de pacote, mas rapidamente isso se resolve. Já nos circuitos virtuais, os circuitos por onde que passavam por aquele roteador vão ser perdidos, okay? E vão ter que ser restabelecidos todos os circuitos. Tá? Em termos de qualidade de serviço, aí está a grande diferença na rede de datagramas. O grande ponto positivo, na verdade, da rede de circuito virtual, tá? É que na rede de datagrama é bem difícil fazer qualidade de serviço, ou seja, garantir uma banda, um atraso mínimo, por exemplo, né? Desculpa, um atraso máximo, né? Fazer um atraso máximo é bem difícil. Fazer uma largura de banda também adequada se torna mais difícil. Mas já com circuitos virtuais isso é bem fácil, porque como você está fazendo a reserva, você está fazendo o estabelecimento da conexão, você pode reservar os recursos na hora do estabelecimento da conexão. Você já sabe o que aquele fluxo precisa, certo? Do que ele vai necessitar, de quanto de banda, quanto de atraso, então você consegue fazer a reserva na rede. Okay? Então, são essas aí as duas formas, né, de fazermos comutação de pacotes. Então, colocando aqui na nossa taxonomia, só para relembrar, rede de telecomunicações, podemos fazer comutação de circuitos, comutação de pacotes. Na comutação de circuitos, nós temos as redes TDM, e FDM, duas formas diferentes, na verdade existem mais, nós vimos essas duas, tá? E na de comutação de pacotes nós vimos que podemos fazer as redes de datagrama e as redes de circuitos virtuais.